gente tá bonita pra nós mesmas, entendeu? Mas eu também fiquei estressada com algumas outras coisas, né? Começando mais um vlog, não dei oi mais cedo, porque eu estava aproveitando um café da manhã com as minhas amigas, simplesmente decidi não gravar, gravei só a mesa aí, como vocês viram. Gente, que delícia, muito bom, porque nós conversamos assim sobre várias coisas, sobre várias novidades. Assim, café da manhã enriquecedor, já comecei a semana como maravilhosa. Aparecendo por aqui, gente, já produzidíssima, né? Pós-treino, pós-café da manhã, pós-leitura, já estou produzida. Quem disse que eu tô indo só lavar uma louça para depois editar o vídeo de hoje? Ninguém diz, mas o importante é a gente estar bonita para nós mesmas, entendeu? Se você se arruma para você, seu dia é outro, pode ter certeza. Enfim, gente, eu não queria levantar hoje para ir pra academia. Tava com uma preguiça, eu pensei em dar um migué no meu pai. Mas eu falei, cara, eu não tô com sono, para que eu vou ficar deitada? Levantei, me arrumei, fui. Treino maravilhoso, gente. Cada vez que eu vejo que os meus ombros ficam mais marcadinhos, isso já me dá um ânimo. Então, até coloquei essa blusinha assim, ó, mais amostradinha hoje. O que vocês acharam? Eu adorei. Então, só pra evidenciar o quê? Aquilo que eu treinei hoje, pra lembrar que é por isso que eu tô indo. Eu não contei pra vocês, mas essa semana eu estou fazendo um detox de Instagram aqui no meu celular. Eu provavelmente vou entrar algumas vezes pelo notebook, ia dar uma segurada aqui no meu celular. Diga-se de passagem, gente, eu já não consumo tanto o Instagram, eu limito meu tempo a 1h40. Só que na sexta-feira eu quis dar uma de doida e fiquei mais de 4 horas no Instagram. Juro. Ai, não gostei, aí pensei, bom, eu vou passar o final de semana, mas aí eu ainda olhei um pouquinho no domingo, assim, e aí ontem eu fechei e limitei o tempo a 0, e vou olhar às vezes pelo notebook porque eu vou postar lá essa semana. Então, minha ideia essa semana para o Instagram é a seguinte:
ao invés de consumir, eu vou criar, porque eu estava só consumindo e não estava criando. Claro que na semana passada eu postei um vídeo de maquiagem, mas eu preciso, na verdade, aumentar a minha quantidade de criação, porque eu sou maquiadora e consultora de imagem, então lá é onde eu tenho que divulgar o meu trabalho, a minha vitrine. Então a gente tem que criar ao invés de só consumir. E assim, gente, como as coisas também têm que ter um certo propósito, na minha cabeça, tá bom? Eu vou usar esse tempo sem Instagram para fazer mais coisas do meu trabalho que eu estou procrastinando. Então, hoje eu vou fazer o quê? Vou focar em criar conteúdos, porque eu quero criar pelo menos 3 conteúdos, porque aí eu já posto 2 essa semana e um na semana que vem. Eu quero ter um de escape não, de gaveta para a semana que vem. Por que eu falei escape? Não sei. Para a semana que vem. Porque aí semana que eu faço meio que a mesma coisa, entendeu? Aí amanhã eu vou focar em fazer outra coisa. Parecendo maquiadíssima já por aqui, fiz a gravação deste olho lá pro Instagram. Então quando eu postar esse vídeo, já vai estar a maquiagem lá no Insta, tá? Então se você puder ir lá assistir, eu agradeço. Almocei, vou lavar a louça para continuar a gravação dos meus conteúdos. O próximo conteúdo que eu vou gravar é todas as maquiagens que eu adquiri este ano, porque eu estou criando a minha necessaire pessoal este ano, gente. Então, vou mostrar tudo que eu comprei. Então, também, provavelmente, vai estar lá no Instagram quando eu soltar esse vlog, aí você vai lá assistir. Eu melhorei, eu progredi carga hoje no treino de glúteo, e eu fiquei super satisfeita, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de receio de subir as cargas, mas no vlog anterior, quem não viu vai lá ver, eu progredi carga, assim, de uma forma que foi sem querer no agachamento sumô, né? Era X e quando eu fui ver foi Y. Fiquei super satisfeita. Então hoje eu decidi dar uma progredida de carga pensando nisso. E uma das coisas que eu também faço é ver bastante vídeo de treino, gente. Eu gosto de ver bastante vídeo de treino, mas de personal mesmo, sabe? Então isso também me dá um gás. Hoje eu progredi, e só que aí eu fico pensando, né? Na parte inferior eu tenho dificuldade em progredir a carga, na parte superior eu até quero, mas eu não tenho força. E aí, meus amores, que eu vou fazer o quê? Vou dar uma atenção na minha lombar, vou dar uma fortalecida nessa lombar, né? Porque aí eu vou me sentir mais segurança em progredir, porque eu fico com medo de machucar ela, entendeu? E aí, se eu machucá-la, eu vou ter que ficar sem treinar? Deus me livre, entendeu? Eu sou maquiadora, gente, mas ó, as minhas coisas de maquiagem mesmo são bem enxutas, vocês estão vendo? Não precisa de muito. Gente, seguinte, aparecendo às 4h30 da tarde, hoje ainda não tinha dado oi nesse vídeo. O que eu ia dizendo? Hoje eu queria muito ter ficado o quê? Trabalhando e tudo mais. Falei pra vocês que eu ia ficar focada hoje, né? Só que aí aconteceu um imprevisto, tive que limpar minha casa. Depois do almoço, gente, me deu vontade de comer doce. Muito grande. E eu já falei aqui que minha irmã é confeiteira e tinha cone e pão de mel pronta entrega, mas não comi. Fiquei jogando pra frente, falei assim, vou fazer minhas coisas e depois qualquer coisa eu como. Porque também minha mãe e eu ficamos assistindo MasterChef, confeitaria depois da janta, e sempre dá vontade de comer um doce, né, mãe? É impressionante, sempre. Aí, mas a gente não come, diga-se de passagem, tá? A gente fica salivando, sim, mas a gente não come. Mas ainda bem também que eu joguei pra frente, porque meus pais foram pro Brás e passaram na Casa do Norte, e minha mãezinha trouxe pra mim o quê? Um bolo de rolo. Já falei aqui que eu sou apaixonada, e aí dessa vez ela trouxe um de maracujá. Eu amei, gente. Muito gostoso, mas o de goiabada segue sendo o favorito. Gente, eu nem comentei por que aconteceu de eu limpar a casa hoje. 2 motivos. Ontem, enquanto eu estava gravando, eu não vi, mas um passarinho entrou no meu quarto e fez cocô bem no chão do meu quarto. Ele entrou, fez cocô e foi embora. Aí, quando eu terminei de gravar, na parte da tarde, tá? Eu olhei assim o chão,
E tinha um negócio, e mãe, eu acho que isso é cocô de passarinho. Aí ela, realmente. E se você viu o primeiro episódio, o primeiro vlog aqui deste canal, você viu que um passarinho cagou em mim em setembro. Pois é, meus amores, se você não viu, veja. De verdade, eu acho que eu tô tendo alguma coisa com passarinhos, tomara que seja boa sorte, né? Enfim, aí cagou no meu quarto, eu esqueci por uma fração de segundos que ele tinha cagado, e eu fui e pisei em cima e sujou todo o resto do quarto. Fiquei estressada, acabei não limpando ontem, e hoje eu ia limpar de qualquer forma. E aí a minha sobrinha fez questão de fazer outra coisa, que foi pisotear no chão molhado do quintal que eu tava lavando do meu cachorro, entrou pra sala e pisou tudo e ficou tudo sujo. Ela e o meu sobrinho. Mas o meu sobrinho tem 2 anos, né, gente? Então ele não entende. Então, assim, eu falei, bom, vou ter que limpar meu quarto, vou ter que limpar a sala. Aproveitei e limpei tudo que eu tinha que limpar. Falando com vocês, mas eu terminei semana passada, acho que na terça, aquele livro que eu estava lendo da biografia da Janet McCurdy, Eu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. E aí eu escrevi aqui nesse caderninho, cadê, meu Deus? Esse caderninho aqui, eu tenho ele, que eu escrevo algumas coisas que estou pensando, não necessariamente a respeito de livros e tudo mais, mas é só o meu diário, vamos dizer assim. Não são todos os dias que eu escrevo, mas eu gosto de escrever, gente. Eu sempre gostei muito de escrever as coisas que eu estou sentindo, e aí eu tenho esse caderninho oficialmente esse ano, porque às vezes eu escrevia umas coisas meio aleatórias, sabe? Eu gostei muito do livro, né? Mas eu vou falar mais num vídeo que eu quero fazer só sobre as leituras que eu fiz esse ano. E aí, depois que eu terminei, eu peguei o livro, a trilogia de Star Wars para ler. Eu acho que eu nunca comentei, se eu comentei, me esqueci. Eu amo Star Wars, tá bom? Eu amo Star Wars muito, 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 gosto demais. Esses bonequinhos que eu acho que já apareceu aqui no meu vídeo, alguns, a maioria, são de Star Wars e a maioria são a Princesa Leia, na verdade. Porque eu só tenho um, que é o Luke Skywalker, os outros são todos a Princesa Leia, que eu adoro. E aí, eu ganhei esse livro aqui alguns anos atrás de uma amiga, um amigo secreto, e ela sabia que eu queria muito, gente. Então, assim, pra mim ele tem um significado, sabe? E essa edição é simplesmente muito linda. Eu tô amando, gente, porque assim, é como se o filme estivesse passando na minha cabeça, porque eu sei todas as cenas. Eu estou aqui na página 138, quero ler um pouquinho mais hoje, porque eu acabei não conseguindo fazer 100% a minha meia hora de leitura, porque eu tive uma interrupção, que me chamaram para pegar uma encomenda, e aí depois desviei e acabei não voltando para ler. Então, mais tarde eu quero dar uma lida. E arrumei, meu cabelo tá terminando de secar, não sei se eu vou deixar ele assim natural ou se eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer o que agora? Vou trabalhar, porque eu falei pra vocês ontem que eu ia limpar a casa hoje e eu ia trabalhar ontem, então acabei invertendo, então agora realmente preciso finalizar o que eu me propus, né, que é finalizar algumas demandas que eu tô postergando tem semanas. Gente, assim, vergonha, tá? Update de uma semana sem Instagram. Gente, seguinte, eu falei que eu ia ficar uma semana sem Instagram para poder o quê? Trabalhar com criação de conteúdo para lá, né? Para poder, porque eu tava criando, consumindo mais do que eu tava criando, porque eu tenho que divulgar o meu trabalho como maquiadora. E também
trabalhar com algumas demandas no computador que eu tinha, né, para finalizar. Conseguir fazer os dois. Talvez o meu volume de criação poderia ter sido maior? Talvez. Só que para uma pessoa que está voltando de um certo burnout de criar conteúdos para o Instagram, acho que eu consegui me sair bem aí, porque em um dia só eu gravei 3 vídeos. Então, achei que o meu saldo de vídeos para o Instagram que eu vou postar na semana que vem foi positivo. Sobre a demanda do computador, gente, olha, foi muito mais rápido para finalizar que eu estava esperando. Eu achei que eu ia demorar muito mais tempo, porque era uma coisa que eu estava enrolando. Nem era tão complicado assim, mas consegui finalizar duas, né, das coisas que eu me propus a finalizar. Eu achei que foi um saldo muito positivo ficar sem o Instagram. Será que a batedeira da minha irmã vai ficar aparecendo no vídeo? Não sei. Mas enfim, eu não senti falta do Instagram, gente. Eu não uso tanto já o Instagram, mas eu não estava usando ele para uns fins assim, tão positivos. Se você falar assim, que eu lembro 10% dos vídeos que eu assisti na semana passada, claro que eu não vou lembrar, entendeu? Então, observe que ele estava roubando meu tempo. Na questão de limpar a casa, por exemplo, às vezes eu faço assim, eu paro 10 minutos para poder comer alguma coisa, e aí só que eu olho o Instagram. E aí, para voltar, você já não volta no mesmo ritmo, você entende? Aí eu fiz isso, de ficar sem o Instagram, terminei de limpar tudo que eu queria num dia só, porque às vezes eu deixo um cômodo ou alguma outra coisa para fazer em outro dia. Essa semana isso não aconteceu. Por quê? Porque eu estava sem o Instagram. E também evitei de assistir os shorts aqui do YouTube. Eu confesso que eu assisti alguns shorts, sim, não vou ser hipócrita e falar que eu não assisti, mas realmente foi muito, muito, muito menos do que eu assisto normalmente quando eu faço esse esquema de ficar sem Instagram, sabe? Eu acabo compensando uma coisa com a outra, mas não de uma forma positiva, né? Porque isso rouba o nosso tempo. E eu sei que é sexta, gente. Eita, Laia, desculpa. Tá tudo bem aí com você? Que hoje é sexta-feira, mas eu acho que eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Nunca finalizo antes de sábado, mas uma vez só não faz mal, né? Gente, vou finalizando porque a semana, sim, foi bem produtiva, mas eu também fiquei estressada com algumas outras coisas, né? Acontece, fazer o quê? Coisas da vida. Então, para me dar esse dia, assim, de relax, ainda são... Deixa eu ver, 10h49 de uma sexta-feira. Então, eu vou ficar de hoje, 10h49, até domingo de manhã sem gravar, tá bom? Um beijo, não esquece de comentar, de curtir, de se inscrever aqui no canal. Tchauzinho!